O sol da manhã entrava pelas janelas da imponente mansão Cavalcante. Os primeiros dias foram de adaptação. Adriana acordava cedo. Preparava o café da manhã que André mal tocava e limpava cômodos que pareciam nunca sujar. 2 semanas depois, enquanto organizava documentos no escritório, os seus olhos pousaram numa fotografia. Lá estava Adriana, com o cabelo preso e as bochechas coradas pelo esforço. Os seus olhos cor de mel focados na estante. Depois daquele dia, algo mudou. André começou a aparecer nos locais onde Adriana trabalhava, sempre com uma desculpa. As semanas passaram e a tensão crescia. Olhares que duravam mais, mãos que se roçavam acidentalmente, conversas que se estendiam. Num sábado, André decidiu reorganizar a sala. Adriana, pode ajudar-me? O beijo foi hesitante no início, mas depois a represa rompeu-se. André aprofundou o beijo, puxando-a para mais perto. A partir daquele dia, a casa passou a guardar um segredo, um mies de poiá. Adriana ficou até mais tarde. Conceição tinha tirado folga e a casa estava silenciosa. Mas Dona Conceição observava à distância, o seu ódio por Adriana a crescer a cada dia. André sentiu-se traído. Chame-a. Aqui, ordenou ele. André, o que aconteceu? Os dias após a partida de Adriana foram sombrios. André sentiu-se nauseado. Ele tinha despedido Adriana com base numa mentira. Ele precisava de encontrar Adriana. Desesperado, contratou um investigador. Encontre-a, não importa quanto custe em poucos dias. Tinha uma pista. André sentiu uma avalanche de emoções. Ia ser pai, e ele tinha menos a expulsado. Deixado-a sozinha. Adriana, eu sinto muito. Com o tempo, a sua persistência começou a quebrar as barreiras de Adriana. No 6º mês de gravidez, André fez uma proposta. Venha morar comigo. No momento do parto, André estava ao seu lado, segurando a sua mão durante cada contração. Nos primeiros dias, André foi uma presença constante. Acordava durante a noite, trocava fraldas e cantava canções desafinadas que faziam Adriana rir. O sol da manhã entrava pelas janelas da imponente mansão Cavalcante. Adriana segurava nervosamente sua bolsa, seus olhos cor de mel percorrendo cada detalhe da casa. Era seu primeiro emprego. Você deve ser a Adriana. Uma voz grave ecoou. Ela se virou e deu de cara com André Cavalcante, home alto, de ombros largos e olhos cansados. Sim, senhor Cavalcante. Obrigada pela oportunidade, ela respondeu. Chame-me de André. Siga, ele disse. Adriana o seguiu por corredores lindamente decorados, mas que pareciam vazios de vida. Os primeiros dias foram de adaptação. Adriana acordava cedo, preparava o café que André mal tocava e limpava cômodos que pareciam nunca sujar. Aquele lugar era um verdadeiro mausoléu de memórias dolorosas. Você não precisa limpar o quarto do fundo, André disse certa manhã. Aquele quarto permanece trancado. Adriana apenas assentiu. Ela já tinha ouvido sussurros sobre a tragédia que transformou aquele homem numa sombra de si mesmo. André mantinha uma rotina rigorosa, correndo todas as manhãs e passando horas na academia. Era como se ele precisasse canalizar a dor que o consumia em seu corpo musculoso. 2 semanas depois, Adriana estava no escritório organizando documentos quando seus olhos pousaram em uma fotografia. André, mais jovem e feliz, ao lado de uma mulher bonita, ambos sorrindo, na praia. Tocada pela imagem, ela decidiu reposicionar uma estante para limpar atrás dela, mas ao tentar empurrá-la, o peso a surpreendeu.
é muito grande para mim. Ela exclamou para si mesma. Naquele momento, André voltava de sua corrida. Ao passar pelo corredor, ele ouviu a voz de Adriana. As palavras dela soaram diferentes em seus ouvidos, despertando algo que estava adormecido há muito tempo. Curioso, ele entrou no escritório. Lá estava Adriana, com o cabelo preso, bochechas coradas pelo esforço e os olhos focados na estante. Foi como se a visse pela primeira vez. Deixe-me ajudá-la, André disse suavemente. Ele se aproximou. Vamos fazer juntos. Segure deste lado. Quando seus dedos se tocaram na madeira, uma corrente elétrica passou entre eles. Juntos, moveram a estante com facilidade, mas foi a proximidade, o calor que emanava do corpo dele e a forma como seus olhares se encontraram que deixou Adriana sem ar. André também sentiu. Pela primeira vez em 2 anos, algo além da dor pulsou em seu peito. Obrigada, Adriana murmurou. Não foi nada, ele respondeu, mas ficou ali mais tempo do que o necessário. Depois daquele dia, algo mudou. André começou a aparecer onde Adriana trabalhava, sempre com uma desculpa. Preciso pegar um livro ou esqueci uns documentos, mas seus olhos a procuravam primeiro. Adriana também se sentia mais consciente da presença dele. Seu coração disparava quando ouvia seus passos. Você está fazendo um excelente trabalho, Adriana. Ele comentou certa tarde. A casa nunca esteve tão viva. Ele estava começando a perceber como ela era bonita, e isso o assustava. As semanas passaram e a tensão crescia. Olhares que duravam mais, mãos que se roçavam acidentalmente e conversas que se estendiam. Dona Conceição, a cozinheira que trabalhava na casa há anos, observava tudo com desconfiança. Ela era leal à falecida esposa de André e via Adriana como uma intrusa. Essa menina está aqui para se aproveitar, ela murmurava, esperando o momento certo para agir. Um sábado, André decidiu reorganizar a sala. Adriana, pode me ajudar? Ele pediu. Queria mover o sofá. No 3, levantamos. 1, 2, 3. O movimento os trouxe para perto. Seus corpos quase se tocando. Ao abaixarem o sofá, Adriana tropeçou e André a segurou pela cintura. Seus corpos se prensaram, seus rostos a centímetros de distância. O mundo parou. Adriana, ele começou, mas ela se ergueu nas pontas dos pés e fechou a distância. O beijo foi hesitante no início, mas logo a represa se rompeu. André aprofundou o beijo, puxando-a mais para perto, um beijo sedento, cheio de 2 anos de solidão. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Não diga que isso foi um erro, ela sussurrou. Não foi um erro, ele concordou, selando a promessa com outro beijo. A partir daquele dia, a casa guardava um segredo. Eles mantinham as aparências, mas os momentos roubados se tornaram frequentes. Isso é loucura, Adriana murmurou uma noite, deitada nos braços dele na biblioteca. Talvez seja, ele respondeu, mas é a primeira vez em anos que me sinto vivo. E eu nunca me senti assim antes, ela confessou. Você é meu primeiro. Tudo. André sentiu o peso da revelação. Vamos devagar, ele prometeu. MMSDPOA. Adriana ficou até mais tarde. Conceição estava de folga. André preparou um jantar especial. Você cozinha? Ela perguntou, surpresa. Não tão bem quanto a Conceição, ele admitiu, mas pensei que seria agradável jantarmos juntos. Conversaram sobre suas vidas, sonhos e medos. André falou sobre a esposa que perdeu, o filho que nunca conheceu. Me sinto culpado por estar aqui, feliz com você.
Adriana segurou sua mão. Você tem direito de ser feliz, André. Naquela noite, eles consumaram seu amor, uma entrega completa. Mas Dona Conceição, movida pelo ódio, decidiu agir. Ela pegou o anel de noivado da falecida esposa de André, que estava guardado num cofre, e o escondeu entre as coisas de Adriana. Depois, descobriu o roubo. Senhor André, ela chamou, dramática. Encontrei isto, ela mostrou o anel de diamantes. O mundo de André desmoronou. Onde exatamente você encontrou isso? Escondido em uma gaveta dela, debaixo das roupas íntimas. Conceição mentiu. André sentiu-se traído. Chame aqui, ordenou. Quando Adriana chegou, ele colocou o anel sobre a mesa. Quer me explicar como isso foi parar no seu quarto? Adriana olhou para o anel, confusa. Eu nunca vi esse anel antes. Não minta para mim. André explodiu. Como você pôde? André, eu juro que não sei como esse anel foi parar lá. Ela implorou, chorando. Quero que pegue suas coisas e saia. Agora, ele disse, virando-se, com o coração despedaçado, Adriana saiu da mansão. Os dias que se seguiram foram sombrios. A casa voltou a ser um mausoléu frio, mas agora impregnado de arrependimento. 3 semanas depois, André se lembrou das câmeras de segurança. Com as mãos trêmulas, ele revisou as gravações. E então ele viu, a tela mostrava Conceição entrando no quarto de Adriana e colocando algo na gaveta. André sentiu-se nauseado. Ele havia sido enganado. Ele confrontou Conceição, que acabou confessando. Você está despedida, saía em 1 hora. Agora, ele precisava encontrar a Adriana. Desesperado, contratou um investigador, que em poucos dias a localizou em um bairro pobre, morando com a mãe doente. André foi até lá imediatamente. Respirando fundo, bateu na porta. Adriana atendeu. Ela estava mais magra, com os olhos inchados, mas ao vê-lo, instintivamente levou as mãos ao ventre. Você está grávida, André afirmou. É meu. Adriana empalideceu e assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim. É seu. Uma avalanche de emoções o atingiu. Ele ia ser pai e havia expulsado a mãe de seu filho. Adriana, eu sinto muito. Eu vi as câmeras. Sei a verdade sobre a Conceição. Eu fui um idiota. Não importa mais. Ela disse, sem convicção. Vou criar meu filho sozinha. Por favor, me deixe ajudar. André implorou. Nosso filho merece ter tudo. Ela hesitou, mas acabou concordando com a ajuda financeira. André começou a visitá-la, trazendo compras, vitaminas e pagando contas. No início, ela era fria. Mas ele insistia. Eu quero estar aqui, quero fazer parte disso. A mãe de Adriana aconselhou. Filha, todo mundo comete erros. O que importa é se tentam consertar. Com o tempo, André passou a acompanhar as consultas. Segurou sua mão nos ultrassons e chorou ao ouvir o batimento cardíaco do bebê. É o nosso milagre, ele sussurrou. Uma noite, Adriana sentiu o bebê chutar e colocou a mão de André sobre sua barriga. Naquele momento, ela viu o homem que havia amado. No 6º mês, André propôs: venha morar comigo, não como empregada, mas como a mãe do meu filho. Terá seu próprio quarto, sua privacidade. Adriana hesitou. Há muitas memórias ali, então vamos criar novas, ele sugeriu. Ela concordou, sob a condição de que teriam espaços separados. A mudança aconteceu em 1 semana. A mansão, antes fria, começou a ganhar vida. No momento do parto, André estava ao seu lado, segurando sua mão. Quando o choro do bebê ecoou, o médico anunciou:
É um menino! André pegou seu filho Gabriel nos braços e prometeu amá-lo para sempre. Nos primeiros dias, André foi um pai presente. Acordava nas madrugadas, trocava fraldas, cantava canções desafinadas que faziam Adriana rir. A mansão não era mais fria, ecoava com os sons de um lar. Uma tarde, André encontrou a Adriana no jardim. Eu quase perdi isso tudo. Por orgulho, por não confiar, quase perdi você. Mas você não perdeu. Ela respondeu: Eu te perdoei, André. Meses depois, Joe, ele planejou uma surpresa. Decorou o jardim com luzes e flores. Quando Adriana desceu, ele se ajoelhou. Adriana, eu te amo completamente e quero passar o resto da vida provando esse amor. Ele abriu uma caixa com um anel de diamantes. Quer se casar comigo? Com lágrimas de alegria, ela respondeu: Sim, eu quero me casar com você. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima no jardim. Meses se tornaram anos. Gabriel ganhou uma irmãzinha, Sofia Mansão, que um dia foi um mausoléu de tristeza, floresceu com uma família construída sobre o perdão e uma segunda chance. Anos depois, André abraçou Adriana enquanto observavam os filhos brincando. Feliz? Ele perguntou. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu. Nós conseguimos. E assim, o amor verdadeiro provou que, mesmo dos erros mais dolorosos, pode nascer a felicidade mais bonita.